nessa linha. Pois bem, aqui, além da questão da inelegibilidade em razão da rejeição das contas, temos uma outra inelegibilidade que é relativa, mas está prevista na Constituição. É a chamada inelegibilidade reflexa, que recentemente atingiu a candidatura a vereador do filho do presidente Lula. Por que é que o filho adotivo do presidente Lula, teve rejeitado o seu pedido de registro da candidatura? Ocorre o seguinte: o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, estabelece que são inelegíveis na circunscrição em que o chefe do executivo exerce o seu poder, o cônjuge do chefe do executivo, o seu ascendente, o descendente e, na verdade, o parente consanguíneo ou afim até o 2º grau, ou mesmo por adoção, a Constituição expressa nesse sentido. Então, são inelegíveis. A Constituição até fala na jurisdição do titular, não é bem jurisdição, é na circunscrição em que o chefe do executivo exerce o seu poder, naquela circunscrição são inelegíveis o seu cônjuge, isso vale também para o companheiro ou companheira, o parente consanguíneo ou afim até o 2º grau, ou por adoção, e a única exceção que se faz é que esse cônjuge ou esse parente, ele pode ser candidato à reeleição. Única hipótese. O cônjuge, o parente, na circunscrição do chefe do executivo, onde o chefe do executivo exerce o seu mandato, esse cônjuge ou parente, ele pode ser candidato à reeleição. Vamos imaginar o seguinte: 2 irmãos. Um é eleito prefeito, o outro é eleito vereador, na mesma eleição. Um eleito prefeito, o outro eleito vereador. Temos aqui a hipótese do irmão do prefeito, por já ser vereador, poder aqui concorrer à reeleição. Ele pode concorrer à reeleição, poderá concorrer à reeleição, porque ele já é vereador. Foram eleitos juntos. É uma exceção. No mais, o cônjuge, o parente até o 2º grau, parentesco ou afinidade, lembrando aqui, o afim é o parente do cônjuge. O afim está para nós na mesma posição que está em relação ao nosso cônjuge. Então, a sogra está para nós como uma mãe, mais ou menos seria isso. Ok? O cunhado é como um irmão. Ele está para nós dentro dessa situação. Vamos falar que a sogra é afim do genro. Okay? É uma relação de parentesco por afinidade. Isso tem histórias aí. No passado, consta que houve uma eleição que o Leonel Brizola tinha, um dos seus slogans era cunhado não é parente, Brizola para presidente, porque ele era cunhado do João Goulart. Okay? Então, se tem aí essa situação, hoje é parente por afinidade, está impedido de concorrer. Ainda que os cunhados sejam inimigos, tem jurisprudência recente do TSE nesse sentido. O cunhado tentando provar que ele sempre foi inimigo do outro. O outro agora, um é o prefeito, o outro quer ser candidato à prefeitura. Pode? Não pode. O impedimento ele é de natureza objetiva. Ok? Ele é de natureza objetiva, não pode. Afim, 2º grau, não pode ser candidato, salvo se fosse candidato à reeleição. O que ocorreu com o filho do presidente Lula? Ele queria ser candidato a vereador, parece em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O pai é o chefe do Poder Executivo e tem poderes sobre todo o território nacional. Não pode. Se o Lula fosse prefeito de São Bernardo, o filho dele não poderia ser candidato nem a prefeito, nem a vereador em São Bernardo.
Mas poderia ser candidato a governador, a presidente da República, a deputado, porque aí a base eleitoral é maior. Ele poderia ser candidato numa base mais ampla. O que ele não pode é ser candidato onde o parente, consanguíneo ou afim até o 2º grau, ou parente por adoção, exerce os seus poderes. Para evitar influência. A isso se denomina inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa, porque ela não atinge o político. Ela atinge essencialmente o parente do político. E tem decisões interessantes. Temos uma decisão do Supremo que diz respeito à companheira da prefeita, uma prefeita já reeleita, com uma opção sexual própria, e veio a discussão se a companheira da prefeita poderia ser candidata. Isso que eu estou falando dos colegas está no acórdão TSE 24.564, o relator foi o Nelson Jobim. Acórdão TSE 24.564, 2004. E se entendeu, se equiparou essa relação homossexual a uma união estável e se entendeu que a companheira da prefeita não poderia ser candidata onde a prefeita exercia o seu poder. Uma exceção que surgiu em relação a isso tudo se deve à possibilidade hoje de reeleição. Foi o caso da Rosinha Garotinho no Rio de Janeiro. Como é que a Rosinha Garotinho pôde ser candidata a governadora se o Garotinho tinha sido governador do estado? Ali se entendeu o seguinte: se ele próprio podia ser candidato à reeleição, como ele próprio podia concorrer à reeleição, nessa hipótese em que o chefe do executivo pode concorrer à reeleição, o parente até o 2º grau, o cônjuge, também pode, desde que o chefe do executivo renuncie 6 meses antes. Então, o que se estabeleceu é que o cônjuge podia ser candidato, porque ele próprio podia ser candidato à reeleição e não foi. Ele renunciou 6 meses antes da data do pleito, da data da eleição, e ela pôde sim ser candidata. Ela pôde ser candidata em razão dessa renúncia. Ele renunciou 6 meses antes da data da eleição. Pois bem, temos aqui, portanto, essas questões. E fica um último tema. O chefe do executivo. Hoje o chefe do executivo, ele pode ser reeleito uma vez para o mandato imediatamente subsequente. Uma única vez para o mandato subsequente. No caso do Lula, prevalecendo o texto constitucional atual, ele não poderia concorrer a um terceiro mandato consecutivo. Ora, ele pode se afastar na próxima eleição, não concorre, e posteriormente, na seguinte, pode se eleger e ser reeleito. Pode ficar mais 8 anos como presidente da República. Mas pelo texto atual ele não poderia ser candidato à reeleição. Agora, quando pode? Aqueles que estão no primeiro mandato. Os inúmeros prefeitos que teremos nessa próxima eleição, candidatos. Nessa hipótese, o prefeito precisa se afastar do cargo para concorrer à reeleição? Não, não precisa. A jurisprudência consolidada no TSE é no sentido de que esse que já é prefeito não precisa se afastar do cargo para concorrer à reeleição. Ele precisaria se afastar do cargo para concorrer a outro cargo, mas não precisa se afastar para concorrer à reeleição. São interpretações em cima da emenda 15, da emenda que autorizou a reeleição em nosso país. Pois bem, com isso estamos vendo aqui as questões pertinentes às inelegibilidades. Questões pertinentes às inelegibilidades. Na sequência dos nossos trabalhos, vamos mudar o capítulo aqui e vamos para o capítulo da Justiça Eleitoral. E dentro desse capítulo da Justiça Eleitoral, temos uma questão de um eleitor. Vamos ver qual é a questão.
Meu nome é Paulo, do curso de Letras da UNB. Eu queria saber quais são os órgãos da Justiça Eleitoral. Bem, Paulo, quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? Hoje nós temos aqui a Justiça Eleitoral constitucionalizada, nem sempre foi assim. A Justiça Eleitoral ela surgiu com o Código Eleitoral de 1932. Posteriormente, no período do Estado Novo, do Getúlio Vargas, ela foi extinta. Quando caiu o primeiro governo do Getúlio Vargas, em 1945, ela ressurgiu, foi constitucionalizada em 1946, a Constituição de 46 estabeleceu novamente a Justiça Eleitoral, e a partir dali ela passou a constar em todas as nossas constituições. Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral hoje? Bem, nós temos a Junta Eleitoral, que é um órgão colegiado de primeiro grau, é o órgão responsável pela apuração das eleições. Essa Junta Eleitoral, ela é composta por 2 a 4 cidadãos, mais o juiz de direito que a preside, pode ou não ser o juiz eleitoral. Então é composta por 2 a 4 cidadãos e pelo juiz de direito que a preside. Essa junta eleitoral, essa junta apuradora, teve muita importância entre nós quando o voto era manual. Hoje, a importância foi um pouco reduzida, ela não conta exatamente os votos, ressalvado algum problema na urna eletrônica, mas essa estrutura se mostra ainda importante para aquelas hipóteses até mesmo de fraude da urna. Tem a questão de conferência do que chamam de zerésima, para verificar se há ou não indícios de fraude. E quando a urna quebra e a votação é manual, é essa junta que é responsável pela contagem dos votos. Então, o primeiro órgão é a junta. A junta delibera de que forma? Caso o juiz vote num sentido e cada um dos outros membros da junta, uma junta com 3 pessoas, se o juiz vota num sentido e os demais em outro, o que é que prevalece? Cada um é um voto. O juiz, o peso do voto do juiz é o mesmo dos demais integrantes da junta eleitoral. Se por 2 a 1 a junta deliberar que a urna estava bem, a urna estava bem. É essa decisão que vale. Então, cada voto é um voto, o juiz vale um voto, e cada um daqueles 2 cidadãos, que hoje normalmente as juntas são de 3, o que vale é o voto da maioria. Como é que eles são escolhidos? Normalmente o juiz eleitoral indica o nome dos 2 cidadãos, ou dos 4, para o TRE, e a confirmação do nome se dá pelo Tribunal Regional Eleitoral. É normalmente um ato do presidente do TRE. Órgão de primeiro grau. Órgão colegiado de primeiro grau. Temos o juiz eleitoral. Quem é o juiz eleitoral de primeiro grau? É o juiz de direito, designado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Hoje, normalmente, há um rodízio de juízes, por antiguidade, e cada um permanece 2 anos, acumulando a função de juiz eleitoral. Cada um dos juízes de direito, vale dizer, dos juízes dos estados e dos juízes do DF, permanecem por 2 anos, por um biênio, prorrogável uma única vez por mais 2 na condição de juiz eleitoral. O que se verifica, por vezes, é que em algumas localidades só há um juiz. E esse juiz, às vezes, está nessa localidade há 10, há 15 anos. É ele o juiz eleitoral há 15 anos. Quando só há um, é ele mesmo o juiz eleitoral. Bem, a partir daí, temos na estrutura da Justiça Eleitoral os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais. Qual é a estrutura do TRE, desse órgão da Justiça Eleitoral? O TRE, ele é composto por 7 magistrados, 7 juízes. 2 são desembargadores da Justiça Estadual ou desembargadores do TJ do Distrito Federal. 2 são desembargadores estaduais. Escolhidos de que forma? Escolhidos pelo próprio Tribunal de Justiça,
dentre os seus membros, o TJ escolhe 2, que atuarão como desembargadores do TRE, como juízes do TRE, na verdade. Todos ali têm a denominação de juízes. Outros 2 são juízes de direito, portanto são juízes estaduais ou juízes do DF, igualmente escolhidos pelo Tribunal de Justiça local. Então, outros 2 são escolhidos pelo Tribunal de Justiça local. O 5º integrante é um juiz ou um desembargador federal. O 5º integrante do TRE é um juiz ou um desembargador federal. Nós temos 5 TRE.